Seja bem-vindo ao nosso canal A Assombração no Sertão. Histórias reais, histórias verdadeiras, histórias horripilantes e assustadoras, mas reais. Acontecida no Nordeste nordestino do nosso torrão brasileiro. Se encontra hoje um sítio povoado, município de uma cidade chamada Inhapi, Alagoas. Um povoado, um sítio por nome Pedra Branca, lá no estado de Alagoas. Quem contou essa história verdadeira e real foi um homem chamado João Justino de Barros, meu pai. João Justino de Barros relata uma história verdadeira, um fato real, que ele mesmo o presenciou. Certa noite, nesse sítio, onde havia 8 casas, essas 8 casas seria a família de um homem por nome Manuel Pereira de Moraes, o vulgo Manuel Miúdo. Manuel Miúdo, sendo ali o meu avô, pai de João Justino de Barros, que é o meu pai. E ali, aquelas casas todos eram familiares. Havia barreiros em redor de várias das casas, que seria para juntar água para o verão. No inverno juntava água para beber no verão, porque não havia água encanada na época. Viviam ali de gás querosene, porque não tinha energia elétrica. Suas carnes, suas misturas secavam-se em varais no sol. Cozinhavam em fogão de lenha, porque não tinha fogão a gás. E era dessa forma. Certo dia, João Justino de Barros, ao correr da meia-noite, em um varedinho que descia para a casa de seu pai, Manuel Pereira. Aquelas casas que vivia em meios matagal, só havia os varedinhos, as trilhas, de uma casa para a outra. O resto era mato, mato de um lado, mato de outro. Lajeiros de pedra de um lado e lajeiros de outro. Certa noite, João Justino de Barros, meia-noite, deu-lhe uma dor de barriga. E como não havia banheiro, fazia suas necessidades
no meio do mato, João Justino de Barros levantou-se de sua cama e disse: vou ali no mato. E ao sair para o mato, no meio daquela trilha, segundo ele, uma pequena luz começou a nascer em meio às catingueiras. Aquela luz veio flutuando e de repente, do nada, começou a soprar um vento frio. E aquela luz se aproximou dele e rodeou ele com tanta velocidade que até poeira no chão levantou. Folhas de mato subiam, mas João Justino de Barros, com a sua curiosidade, resolveu descobrir que mistério era aquele. A luz se afastou dele. E quando essa luz se afastou, ele começou a acompanhar ela para descobrir o que seria essa luz. E para onde se direcionava essa luz. E essa luz se aproximou-se dos matagais, em meio às folhas de mato, em meio às galhas das árvores, e João Justino de Barros atrás. E aí ele cercou ela e ela foi embora e ele correu atrás. E quando ele olhou, ele estava fora da sua residência. Já estava afastado da sua propriedade. Nisso, ele teve medo porque ele não pensava, jamais imaginava que iria se afastar da sua propriedade numa velocidade daquela, pois já estava a quilômetros da sua casa. Já estava às léguas da sua casa. E ele ficou pensando, como que eu vim parar aqui? Tão rápido vim chegar aqui. E daí começou a soprar um vento que chega a piarra no vidro. Aquela luz voltou pro lado dele. Uma luz do tamanho de um limão, agora ficou do tamanho da bola de futebol. E aquela bola cresceu e começou a soltar raio. Raios elétricos. Fazia barulho de eletricidade. De repente aquela luz, transformada numa bola de fogo, rodeou ele com tanta velocidade que um grande redemoinho levantou-se, arrancando pedaços de galha de árvore, voando um pedaço de torrão seco para cima. E veio uma nuvem de poeira que acertou os olhos de João Justino de Barros, jogou ele para cima e sentou ele no chão. Ele virou bunda canastra, deu uma voadora por cima do pescoço e se estendeu-se nas galhas de umas árvores, quase se rebenta.
se rasgando nos estrigas, cansanção, rasga a beiça e Jurema preta. Ali ele não viu mais nada. A luz do nada sumiu. E ele ficou desacordado por quase uma hora. E quando ele acordou, que ele olhou, tinha um limpo no chão. Tinha um limpo no chão, como se tivesse varrido o chão no meio da mata. E João Justino de Barros voltou às pressas na carreira para sua casa. Deu trabalho para achar o caminho da sua casa. Em meio às trilhas, em meio só o claro do luar, porque a escuridão cobria tudo. Escutando o urro de cachorro, e grito de onça, porque nessa época existia onça. João Justino de Barros contava essa história. Segundo ele, quando ele falava, ele se arrupiava. Histórias desconhecidas, histórias incríveis, horripilantes, assustadoras, que você só vai ouvir aqui no canal Assombração no Sertão.